Então que Deus esteja no controle das coisas. Eu quero falar hoje um pouco sobre misericórdia, verdades sobre misericórdia. Quero falar um pouco sobre amigos. Quero falar um pouco sobre telhados quebrados. Esse é o tema do meu encontro hoje com vocês. Telhados quebrados. Amém? Nós vamos ler o Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 2. Jesus viveu em Belém até aproximadamente 2 anos, quando ele desce para o Egito e reside lá até os 6 anos, e volta para Nazaré, onde ele mora até os 28 anos, e ele desce para a cidade de Cafarnaum, onde ele vai morar até o fim de sua vida. Em Cafarnaum, ele visita sua mãe vezes em Nazaré, e por isso você vai encontrar Jesus muito presente em Nazaré. Cafarnaum é uma cidade que nós vamos visitar agora em setembro de 23 em Israel. As ruínas de Cafarnaum ainda existem e a palavra Cafarnaum aponta para a cidade de Naum e possivelmente a cidade do profeta Naum. Cafarnaum, o lugar tão especial onde muitas coisas e muitas cenas extraordinárias aconteceram. Essa que nós vamos ler agora em especial aconteceu na casa da sogra de Pedro. Hoje em Cafarnaum, sobre a residência da sogra de Pedro, existe um templo, existe uma igreja erguida sobre a casa da sogra de Pedro. E foi na casa da sogra de Pedro que Jesus fez alguns milagres extraordinários. A começar pela cura da própria sogra de Pedro, de febre seríssima que era para a morte, o Senhor também fez outros milagres espetaculares. E nós vamos encontrar agora um milagre que para mim chama a atenção pelos seus detalhes. Dias depois, Marcos capítulo 2, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E ocorreu que ele estava em casa. E a casa que ele estava era a casa da sogra de Pedro. Muitos afluíram para lá, tantos mesmo junto à porta que se achavam no lugar, e anunciava-lhes a palavra. Eu quero abrir um parêntese: o número de pessoas que seguia Jesus constantemente oscilava entre 5 a 10 mil pessoas. Então havia uma multidão parada, estacionada na frente da casa da sogra de Pedro. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado e, a ponto de, correspondentemente ao tamanho dele, fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus olhou o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala desse modo? Que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, percebendo logo o espírito deles que arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e toma o teu leito e anda. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos estas coisas. Eu quero dizer para você que essa não é a história de um paralítico em Cafarnaum. Essa não é a história de um homem desconhecido em Cafarnaum.
o nome desse moço não é citado. E geralmente quando nós não encontramos referência do nome da pessoa, é porque por alguma razão ele não teve relacionamento mais com as pessoas que escreveram o Novo Testamento, ou deixaram e abandonaram, se distanciaram e foram para outra região onde moravam, ou não se converteram ao Evangelho depois do milagre. É tão interessante ver que muitas pessoas têm uma oportunidade em Deus e usam dessa oportunidade para desaparecer da presença de Deus. É tão interessante a gente observar que esse homem, ele é levado até Jesus não pela sua fé, ele é levado pela fé dos seus amigos. Eu aprendo então muitas lições. A primeira lição é que há pessoas que vivem sob a expectativa da ajuda de amigos. Há pessoas que estão sempre dependentes de amigos. Há pessoas que estão sempre esperando amigos. Há pessoas que estão sempre pedindo para que outro esteja fazendo a tarefa que cabe a ele fazer. Sabe, querido, se consagrar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, não é responsabilidade dos teus amigos por você, mas é responsabilidade sua por você mesmo. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É uma responsabilidade sua buscar a ajuda do Deus para a sua vida, para o seu problema. A história desse moço começa da mesma maneira que termina. Ele chega e não se sabe de onde vem, e ele vai e não se sabe para onde vai. O fato é que ele jamais fora visto novamente. E aí eu começo a me perguntar, quantas pessoas recebem milagres de Deus e nunca mais estão na frente de Jesus ou próximo de Jesus, a ponto de que eles possam ser reconhecidos por Jesus? Quantas pessoas vivem essa realidade? Nas nossas igrejas nós fazemos campanhas de oração. E é interessante ver que as pessoas estão presentes nas campanhas de oração, para receber o seu milagre e o seu poder, para receber a bênção que precisam. Mas logo depois não sabemos onde estão, porque receberam a bênção, porque receberam a promessa. Nós encontramos Jesus agora cercado por uma multidão de pessoas e 4 pessoas, 4 amigos, dispostos a fazer tudo para ajudar um amigo. E agora me vem uma nova lição. Como há pessoas em nosso meio que têm uma capacidade especial de lutar por nós. A palavra do nosso Deus nos diz: feliz é o homem que faz amigos, e há amigos que são mais chegados do que irmãos. E o interessante dessa história é que esses amigos não mediram esforços para levar o seu amigo a uma libertação. Nós dissemos aqui que nós não sabemos de onde vem esse jovem. Não há qualquer informação bíblica aparente que diga quem é esse jovem, quem é essa pessoa, nem quem são os seus amigos. A Bíblia não diz o nome dos amigos. Mas eram amigos que de tão importantes não apareceram, não se mostraram, apenas fizeram o gesto de descer o amigo à presença do Cristo, do Messias. Eu começo a me perguntar, a que nível nós amamos as pessoas do mundo? A que nível eu e você amamos as pessoas do mundo? Porque esse aleijado, na minha leitura, é a visão de alguém que está fora do Senhor Jesus, que não tem a menor condição de se achegar a Jesus. Na minha leitura, essa pessoa é uma figura de pessoas que não têm facilidade para se achegar a Cristo. Pessoas que estão longe de Cristo, mas que têm amigos que conseguem chegar perto de Cristo. E eu começo a me perguntar qual é o nosso papel
como cristãos, estamos perto de pessoas que sofrem, mas temos vergonha de conduzir essas pessoas até Jesus. Estamos perto de pessoas que sofrem e nós somos incapazes de mover a nossa força para levar essas pessoas até Jesus. Estamos perto de pessoas e temos a resposta para essas pessoas, mas nós temos a timidez, o medo, a vergonha e às vezes a preguiça de conduzir a pessoa até Jesus. Na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, o Senhor deu uma ordem a toda a igreja: preguem o Evangelho em todo lugar, a começar aquele lugar mais próximo da tua casa. Pregue o Evangelho. Mas como nós temos dificuldade de ajudar quem sofre, hoje eu quero dizer para você, e se você está comigo e essa palavra fizer sentido para você, então saiba que vem do coração de Deus. Eu quero dizer para você que há pessoas que te rodeiam, que te cercam, que Deus colocou na sua vida, porque você é a pessoa, a única alternativa dessa pessoa para encontrar o Cristo. Eu quero dizer para você que para muitas pessoas que te cercam, você é a única possibilidade de restauração. E Deus manda te perguntar nessa manhã, por que você está calado? Será que nós estamos calados porque nós perdemos o ambiente da igreja e achamos que o ambiente da igreja está ruim, então as pessoas não precisam estar em um ambiente ruim? Você já se perguntou se o ambiente da igreja está ruim ou o seu distanciamento da igreja que tem gerado um ambiente interior ruim? Eu me lembro de uma moça citada na Bíblia que foi levada escrava para os assírios. Escrava, gente. Ela era escrava. E sabendo do seu senhor que ele tinha lepra, essa menina disse: meu senhor, se o Senhor estivesse próximo do profeta que há em minha terra, o Senhor seria curado. Aquela moça não se furtou ao dever, independentemente da luta que passava. Sendo escrava, ela poderia considerar que Deus a abandonou. Sendo escrava, ela poderia considerar que não tinha nenhuma obrigação com seu algoz. Mas, no entanto, ela foi misericordiosa. E eu começo a me perguntar se Deus não nos colocou em lugares estratégicos para fazer a obra de Deus. E se você é cabeleireiro por acaso, você que tem as mãos sobre a cabeça das pessoas para poder abençoar essas pessoas, se você está nessa função por acaso, ou se você estrategicamente foi plantado por Deus em um lugar específico para tocar em pessoas e orar por pessoas que sentam na sua cadeira em seu salão e contam a sua vida, se você não deveria olhar isso como um ministério de Deus na sua vida. Eu começo a me perguntar se você é dono de algum negócio, de algum comércio e atende centenas de milhares de pessoas durante o ano e você tem a oportunidade de fazer amizade com muitos deles, se isso não é de Deus uma estratégia para você ganhar almas. Eu começo a me perguntar se o Senhor não está dizendo para você: tire o telhado e ajude essa pessoa. Quebre o telhado e desça essa pessoa até a minha presença, porque eu coloquei você perto dessa pessoa, para que você desça essa pessoa na minha frente. O resto é comigo, o resto é comigo. E veja, na história que nós lemos, não há fé no aleijado, há fé nos amigos do aleijado. Os amigos do aleijado têm fé. E eles acham o lugar, e eles tiram as telhas, e eles quebram o telhado e descem a pessoa até Jesus. Existem centenas de crentes que já entenderam
que sua vida em Deus é uma vocação ministerial e tudo que eles fazem é uma grande oportunidade de pregar o Evangelho. Você está num banco, você está atendendo pessoas que estão carentes, necessitadas de um benefício do banco, mas são pessoas que estão contando a vida para você e você ainda não percebeu que Deus colocou você estrategicamente em um ponto da sociedade para você ser o cordeiro que desce a corda. É esse o nome que se dá no Nordeste a quem segura a corda. O cordeiro. Você é o indivíduo que desce o outro pela corda. Será que Deus não mostrou para você que você está fora da multidão que cerca Jesus e é o único que pode trazer aquele que Jesus não tem acesso a ele? Será que você não percebeu que Deus quer usar você estrategicamente? Estrategicamente. E mudar a vida de pessoas. Você está em lugares estratégicos. Quando eu olho para Jesus chamando os seus apóstolos, eu vejo Jesus chamando um grupo bem complicado, bem difícil, bem diferente. Jesus convida desde um cobrador de impostos até um pescador. E eu sempre me perguntei por quê. Não é que Jesus queria mostrar que a salvação está para todos, mas também queria mostrar que eles têm todos em todos os lugares para levar a salvação. Na obra de Deus, Ele tem pessoas em todos os lugares para levar a salvação. Então escreva no seu comentário: Deus tem pessoas em todos os lugares para levar a salvação. Eu e você estamos em um lugar de honra, em um lugar de benefício para falar do amor de Deus para alguém. Nós estamos nessa oportunidade. Deus coloca pessoas em lugares certos para ganhar pessoas. Escreva isso no seu comentário. E se o meu áudio está chegando para você, acione os corações para mim. Deus te colocou num lugar específico. Mateus sai de uma cadeira de cobrador de impostos porque ele tem amigo cobrador de imposto. Nós temos essênios, nós temos elotes, nós temos herodianos, nós temos fariseus e saduceus no grupo de Jesus Cristo. Ele tinha uma voz em cada ponto de Jerusalém. Ele tinha uma voz em cada sala, em cada esquina de Jerusalém. E quando eu leio essa história, que Jesus, vendo que esse homem é levado por amigos de fé, em algumas versões diz que Jesus sorrindo disse. E eu acredito que Jesus deve ter dado aquele sorriso de bom trabalho. Bom trabalho, meu servo. Vocês trouxeram a mim alguém que eu não podia ir até ele. Querido, a igreja pode estar sendo difícil para você que é crente antigo, mas ela sempre será um lugar de bálsamo para quem não conhece Cristo. Quando nós entramos para a igreja, nós não sabíamos os problemas dela. E ela nos restaurou. Talvez algum crente que estivesse naquele mesmo ano que você se converteu pudesse testemunhar para você que a igreja passava por uma crise naquele ano, mas você não sabia. Você simplesmente foi levado por Deus a um lugar e esse lugar teve para você a cura, teve para você o favor de Deus. Quando eu leio Marcos capítulo 2, eu encontro uma palavra que deveria estar no meu coração e no seu coração, a palavra chamada misericórdia. Misericórdia. Eu conheço uma pessoa muito amada, um pastor muito amado, por nome de Emanuel. O nome dele é sugestivo, Arthur Emanuel. Pastor da igreja presbiteriana em Coronel Fabriciano.
esse moço passa na frente de um bar e ele vê pessoas no bar. Ele entra com a desculpa de comprar uma Coca-Cola para falar de Jesus para as pessoas. E eu me recordo de uma vez em que ele entrou no bar e pediu uma Coca-Cola e o barman disse: não temos Coca-Cola aqui. E ele disse: pode ser um suco, não temos suco aqui. E aí então ele disse: o que você tem aí? Nós temos bala. Então ele diz: me dá um punhado de bala. E ele deu uma bala para cada pessoa que estava dentro do bar e os arrastou naquele dia para a igreja. Você tem o lugar certo para falar de Jesus. E antes que alguém desça, um amigo seu, à cova da sepultura, desça você, o seu amigo, acorda até Yeshua, o Salvador. Antes que os coveiros desçam os teus amigos à cova, desça você, o teu amigo, à presença do Altíssimo e ofereça a ele uma oportunidade de conhecer o que você experimentou um dia na sua vida. Quando eu leio Marcos, eu vejo muitas mensagens, são muitas, diversas as mensagens do telhado quebrado. Você precisa ser um quebrador de telhados. Você precisa ser um desmoronador de telhados. Você precisa ser alguém que cava telhados e põe as pessoas na presença do Mestre e introduz as pessoas na casa do Mestre e faz as pessoas verem e viverem o que você vive. E quando eu olho Marcos capítulo 2, eu não posso deixar de comparar com João capítulo 5. Eu não dou conta, eu tenho que falar de João capítulo 5 para vocês. E João capítulo 5 está citado a história do tanque de Betesda. E eu, irmãos, me entristeço até, me perdoem aqui a minha palavra, não é nada contra a igreja. Mas me entristece saber que existem igrejas que se chamam Betesda. Porque a palavra Betesda é casa de misericórdia, mas é um templo pagão. Betesda foi um templo construído por Herodes ao Deus das águas, que ficava no caminho do templo de Jerusalém. Havia uma crença, uma crendice de que o anjo que era o Deus de Betesda mexia as águas e as pessoas eram curadas. Mas isso primeiro era uma tradição, um boato, sem nenhuma comprovação histórica bíblica, sem nenhuma comprovação de fatos. Não há relatos de curados em Betesda. E Betesda é casa de misericórdia. Mas quando eu leio a história de Betesda, eu não encontro qualquer misericórdia. Então vamos comparar a misericórdia dos amigos que quebram o telhado para a misericórdia dos amigos do tanque de Betesda. E no tanque de Betesda, diz assim em João 5, passadas estas coisas, havia festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ali existe junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, com 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão, e agora escreve isso, de cegos, de coxos e de paralíticos. Anote, uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. E mais, a sua Bíblia deve estar entre colchetes ou chaves, o versículo de número 4. Porque ele está entre colchetes, porque não está citado no texto sagrado. Leia as anotações da tua Bíblia e aprenda. No verso 4 está dizendo uma tradição, uma cultura que existia, esperando que movesse a água,
Portanto, um anjo descia de certo tempo, agitando a água, e o primeiro que entrasse no tanque, que a água era agitada, sarava-se de qualquer doença que tivesse. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a você. Quando um coxo vai chegar primeiro na água? Quando um aleijado vai chegar primeiro na água? E mais, quando um cego vai ver a água mexer? Versículo 3. Cegos, coxos e paralíticos. Quando um cego vai ver a água mexer? Quando um coxo vai entrar primeiro? E quando um aleijado vai entrar primeiro? Resposta: nunca. A não ser que ele tenha amigos. Mas o tanque se chama Betesda, casa de misericórdia. Mas ali estava um homem enfermo há 38 anos. Há 38 anos ali, no tanque de Betesda. Jesus, vendo e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: queres ser curado? E agora veja o contraste de João com Marcos. Ele vai dizer a Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. E agora, como eu posso entender que esse lugar é casa de misericórdia? Porque o aleijado só pode entrar se ele tiver um amigo para colocá-lo. O coxo só pode entrar se ele tiver um amigo para colocá-lo. E o cego só pode entrar se ele tiver um amigo que vê, para dizer a ele que as águas foram mexidas. O que Jesus está nos ensinando em Betesda é exatamente que esse é o pior exemplo e modelo de amizade, esse é o pior modelo de divindade, esse é o pior modelo. No caminho para o templo, havia um templo pagão, onde as pessoas esperavam o mover de uma água, para que o anjo curasse. Há 38 anos um homem estava ali, e há 38 anos ele não entrava na água, porque diz ele, outro entrava em sua frente, outro entrava primeiro. Quem entrava primeiro? Às vezes aquele que podia andar, aquele que podia se movimentar, aquele que via, e todos os aleijados, cegos e coxos permaneciam em Betesda. Jesus está repreendendo Betesda. Jesus está dizendo: ei, existe um Deus ali no templo, bem perto desse templo pagão, um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não faz diferenciação entre uma pessoa e outra, e vocês estão aqui esperando um anjo que mexe água, esperando um anjo que faz milagre. E quantas pessoas estão esperando um anjo mexer águas? E quantas pessoas estão esperando um anjo mexer águas? E você precisa ser o amigo dessa pessoa para dizer à pessoa: querido, não espere anjo mexer água, vamos até a casa do Messias, porque na casa de Adonai as águas são mexidas constantemente. Na casa de Adonai ele vê o coxo e o levanta. Na casa de Adonai ele prioriza o que tem prioridade. Na casa de Adonai a misericórdia existe. Na casa de Adonai, bem aqui pertinho da casa de Betesda, onde vocês não estão achando misericórdia, há misericórdia. E algumas pessoas alegam dizendo: esse anjo era Jesus que mexia as águas. Então eu te pergunto, certamente há 33 anos esse anjo nunca mexeu a água. Porque se o aleijado tem 38 anos no tanque, Jesus nesse dia tem 33, então se Jesus era o anjo que pode ter existido e nunca existiu, mas se vamos supor que possa ter existido, então por 33 anos a água nunca foi mexida. Porque Jesus havia nascido em Belém há 33 anos até a história desse relato em João capítulo 5. O que o Senhor está nos falando em Betesda é de ausência de misericórdia. E o que Deus está nos falando na casa da sogra de Pedro é da presença de misericórdia. Em as duas histórias, nós vamos encontrar amigos. Na primeira história, nós temos amigos que se importam. E na segunda história, nós temos amigos que não se importam. Que tipo de amigo é você?
que ainda não estendeu a corda para o teu amigo e o levou a Cristo Jesus? Que tipo de amigo é você que, porque tem problemas pessoais com pessoas de igreja, leva isso para problemas com Deus e não leva o teu amigo à cura que ele vai encontrar em Yeshua? Que tipo de amigo é você que vê o sofrimento do seu amigo e sabe que Jesus é o único que tem poder para curar, não o leva até Jesus? Você é um amigo confiável? Sabe, queridos, Jesus sempre será interrompido pela fé. A fé sempre interrompe Jesus. Uma mulher de fluxo de sangue interrompe Jesus no caminho da casa de Jairo. Jairo interrompe Jesus no caminho que ele fazia para ir até sua casa. Os amigos desse moribundo interromperam Jesus para o milagre. Os caminhos de muitos milhares de cegos, coxos e aleijados pararam Jesus e paralisaram Jesus para fazer o milagre. Há pessoas que estão esperando a sua amizade, meu irmão. Ponto número 1. Escreve aí. Eu tenho amigos e eu tenho a corda. Escreve isso. Eu tenho amigos, eu tenho a corda.